Olá, meu nome é Alexandre e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Guilherme e de novo estamos juntos para pensarmos algumas questões sobre algum ensinamento bíblico, algum princípio, valor cristão para nós que estamos vivendo nesse tempo de pandemia. E eu quero falar de um modo muito particular sobre família e pedir que Deus venha abençoar a nossa família. Ela pode ser um ambiente muito importante para nós nesse momento de pandemia, de acolhimento, de proteção, de apoio em meio às demandas do novo tipo de vida, ou mesmo um apoio para as nossas necessidades emocionais, nas quais a gente encontra proteção, carinho, amor para continuar. Ou ela pode ser também um movimento de muito estresse, de muita inquietude, de geradora de dor e de problema. Por isso que eu quero convidar você a orar junto comigo nesta manhã, pedindo para que Deus venha nos abençoar esta bagunça. Não, que Deus venha abençoar a nossa família. Eu vou usar um texto bíblico muito importante e conhecido sobre o amor, que é 1 Coríntios 13. Mas antes de entrar nesse texto, eu queria introduzir você ao mundo da cultura dos coríntios, ou como é que eles entendiam o amor. Corinto é uma cidade conhecida pelo culto a uma deusa chamada Afrodite. Há dois deuses adorados, Apolo e Afrodite. Apolo pela beleza do homem, Afrodite pela beleza feminina. Mas o culto a Afrodite é o principal ato cultico da cidade de Corinto. Existia ali naquele ambiente um culto a ela, na qual as mulheres sacerdotisas prostitutas do templo de Afrodite saíam pela cidade se deitando com os homens e arrecadando uma grana para manutenção do templo. Diante disso, a cidade de Corinto era altamente influenciada pelas ideias, pelos pensamentos, pela cosmovisão, pela religiosidade e cultura vinda da adoração a essa deusa. Bem, para a gente entender um pouquinho, a gente precisa contar um pouco da história dela. E a gente vai perceber uma história marcada por inveja, vanglória, orgulho, maldade, egoísmo, ira, amargura, tantas coisas autocentradas quando pensamos em amor. Veja só, a Afrodite é uma deusa que vai nascer quando Cronos decide ter uma atitude de violência contra o seu pai Urano, cortando os seus órgãos genitais e jogando no oceano. Quando isso acontece, das espumas do mar surge Afrodite na ilha de Creta. Zeus, por ver a sua beleza, decide levá-la para que ela possa morar no Olimpo com os deuses. O problema é que isso vai gerar muita confusão, de tão bonita que ela vai causar desencontros, invejas, raivas e desejos nos deuses. Isso fica marcado, por exemplo, no seu casamento. Ela é casada com um deus chamado Hefesto. Hefesto é o filho de Zeus e Hera. Hefesto tem um problema, ele é feio, ele tem algumas dificuldades físicas, e Hera decide expulsá-lo do Olimpo. Diante disso, Hefesto constrói uma cela, prende a sua mãe ali e diz a Zeus que só a libertaria quando Zeus desse Afrodite como sua esposa. E assim o faz, Hera é liberta, volta para o Olimpo e Hefesto então fica casado com Afrodite. O problema é que Afrodite ela não queria esse casamento, não desejava isso, e para se vingar do seu esposo, se entrega muito a amantes. O próprio Zeus vai se tornar um dos seus amantes. O principal dos amantes de Afrodite é o deus Áries, na qual ele tem alguns filhos, entre eles Fobis, que vem a ideia da fobia. Olha que interessante, de uma relação de adultério de Afrodite com Áries surgem todas as fobias humanas, todos os nossos medos. Bem, há algumas histórias muito bonitas, ou melhor, muito interessantes, não bonitas, mas interessantes, sobre Afrodite, são descritas na mitologia grega. Por exemplo, quando ela vai
ser extremamente vingativa, no caso o Narciso. O Narciso chama a atenção de Afrodite, Afrodite deseja ter Narciso, só que ele não a quer. E então Afrodite lança uma maldição dizendo que ele iria se apaixonar por si mesmo. E assim o faz, ele se encanta com a sua imagem e morre afogado, como você bem sabe, olhando-se para um espelho d'água e desejando se beijar. Ainda nós temos a história de Hipólito, quando Afrodite, querendo também esse ser humano, é negado por ele porque ele era um adorador da deusa Ártemis e queria oferecer um ato de adoração a essa deusa, se tornando casto. Bem, por causa disso, Afrodite lança uma maldição, não para Hipólito, mas para a sua madrasta, fazendo com que ela se apaixonasse por Hipólito, mas Hipólito mantém a sua palavra de adorador à deusa Ártemis, e então a sua madrasta se mata, deixa um bilhete para o pai de Hipólito, que é Teseus, dizendo: Hipólito abusou de mim, e eu não suporto isso, por isso eu cometi suicídio. Uma grande mentira. O que acontece é que Teseus, num ato de raiva e querendo se vingar, mata Hipólito afogado numa combinação com um deus. Percebe quanto Afrodite é uma deusa má, por causa, apesar de ser do amor, ela é extremamente vingativa na sua personalidade. Isso fica mais claro ainda quando a gente olha para a história de Troia, quando Paris é escolhido para eleger a deusa mais bonita e Afrodite oferece a ele a paixão pelo ser humano mais belo que existia, que era Helena. E Paris, então, topa esse acordo, elege Afrodite como a deusa mais bonita do Olimpo e então dá para Paris o casamento com Helena. O problema é que Helena é casada e a filha do rei Menelau provoca a maior guerra que nós conhecemos do mundo grego entre duas cidades. E Troia então é destruída, crianças são mortas, mulheres são roubadas, uma cidade é pilhada e destruída, tudo porque Afrodite queria ser reconhecida como a deusa mais bonita. É nessa cultura de pensamento de que o amor tem arte, parte com essas atitudes, é que a gente lê Paulo escrevendo então aquela cidade na contramão, mostrando que a paixão ou o amor cristão é muito diferente. Para um cristão, um amor tem a ver com, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios, todos os conhecimentos, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Algumas dicas importantíssimas para nós, que vai na contramão do pensamento da deusa
Afrodite sobre o amor. Para um cristão, amor tem a ver muito mais com a ideia de desenvolver a percepção da precariedade dos substitutivos. Há um problema muito sério. Com o passar do tempo, nós vamos elegendo e permitindo que substitutivos entrem nas nossas vidas. E Paulo mostra alguns desses substitutivos que não deixam de ser importantes, mas são só substitutivos. Eles não são os titulares. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios, ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé capaz de chamar a atenção das pessoas, de transportar um monte de um lugar para o outro, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Você percebe como para que o apóstolo Paulo, o amor é um elemento essencial e importantíssimo da vida? Por isso que eu queria convidar vocês a pensarem um pouquinho sobre a ideia de desenvolvermos algumas questões bem importantes na nossa formação familiar. A gente não vai encontrar muito adoradores de Afrodite por aí, porque não há muito dos seus templos. Contudo, os princípios e os valores dela aí estão. Por exemplo, quando eu acredito que tudo e todos devam viver para mim, quando eu acredito que tudo e todos devam cumprir minhas vontades, os meus desejos, onde a minha família passa a ser alvo do meu servir, ou melhor, de me servir, e não como um alvo na qual eu irei servi-lo. Paulo, então, coloca em xeque o quanto de substitutivos a gente tem elegido ao longo das nossas vidas. Trabalho é importante, formação acadêmica é importante, o momento de lazer é um momento importante. Contudo, todas essas coisas não podem roubar de mim um elemento importante da minha formação, que é o meu lar, a minha casa. Dentro dessas ideias de trabalho, de formação acadêmica, de lazer ou de qualquer outro elemento, eu preciso ficar muito claro que, em primeiro lugar, eu preciso ter a formação da minha família. Eu tenho que ter um amor na qual eu consiga me doar e abrir mão de coisas importantes em prol da minha casa. Em segundo lugar, eu sou convidado a desenvolver práticas inerentes àqueles que amam. Quem diz amar precisa ter algumas práticas, porque é o seguinte, amor não é só sentimento. Amor são práticas e decisões que eu tomo ao longo da minha vida em favor daqueles que eu digo que amo. Um amor que seja permanente é aquele que mostra nas posturas do dia a dia uma vida de alguém que está disposto a se doar em direção ao outro. E aí Paulo mostra algumas dessas práticas, como, por exemplo, a geradora de estabilidade e segurança. Ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, paciente, longo ânimo, longa força, longo poder, longanimidade. Eu preciso de tempo para desenvolver essa paciência, essa longanimidade. O amor também é bondoso. Eu tenho atos seguros que geram dentro do meu lar confiança, que geram em meu lar carinho, gentileza. E tudo isso demonstrado nas pequenas atitudes do dia a dia. Ainda, Paulo diz que as práticas do amor, além de gerarem estabilidade e segurança, devem gerar mutualidade. Veja que ele diz, ele não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e nem procura os seus próprios interesses. Não há competição, porque não há um vitorioso. Há uma mutualidade, porque as vitórias são nossas. Não há uma vanglória, porque a glória não é minha, mas a glória é compartilhada. Eu não quero ter posturas de violência, nem maltratar ninguém, mas eu quero acolher com carinho aqueles que habitam o meu lar. E eu não procuro o meu interesse, eu não manipulo ninguém para o cumprimento das minhas vontades.
Por favor, não construa um campo de batalha dentro do seu lar. Antes, desenvolva um movimento de oração juntos, onde vocês irão agradecer pela bondade de Deus aos elementos presentes dentro do seu lar. E uma outra postura que Paulo mostra, que são práticas de amor, é a intencionalidade de paz. Ela não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não se mostra com posturas de irritação, não responde com irritação, não responde com raiva. Antes, permite respirar e pensar antes de agir, antes de responder a qualquer provocação. Ele não mantém registros de erros do passado. O amor nos convida a perdoarmos e darmos possibilidades de recomeço, ao invés de optar pela amargura, optar pelo amadurecimento. Mas outras práticas de amor que esse texto nos mostra é que o amor é gerador de coragem em meio à crise. Aqui há um quiasmo na qual Paulo constrói a ideia do tudo sofre e tudo suporta. Isto é, no meio das adversidades, eu vou sofrer com aquele que está passando por dificuldade e serei suporte para aqueles que estão fracos. E nesse quiasmo ainda ele mostra o tudo crê e tudo espera. Eu tenho crença e esperança, fé e esperança, que vão gerar superação para os momentos de crises e dificuldades. Por isso que então a conclusão do Paulo é: o amor nunca vai acabar, ele nunca vai perecer. E uma outra prática de amor importante, que deve ser uma marca daqueles que dizem amar, é a busca da maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu enxergava o mundo como menino. Mas agora não dá mais. Eu cresci, eu me tornei homem, e então a minha visão de mundo é diferente. Uma das problemas da negligência na nosso contexto é a meninice, a imaturidade. Não são raras as ideias de um adultescente. Adultos com fala, posturas, ideias de adolescentes. Nós precisamos abandonar a meninice. A gente precisa ter percepções do quanto estamos sendo imaturos, normalmente, com as posturas para com os nossos filhos. E aí vamos romper com a ideia do self-service. Mas a ideia da comunhão, a ideia de estarmos juntos, a gente rompe com a ideia de que a vida é uma coisa fácil. Ela não é. Se você quer facilidade, vai mascar Maria mole, porque a vida é difícil. E diante dessas dificuldades, a gente encara juntos, porque amamos as possibilidades difíceis da vida. E em terceiro e último lugar, para vencermos a negligência, nós precisamos desenvolver a esperança naquele que nos amou de fato. Paulo diz: agora vemos apenas um reflexo obscuro. Como em um espelho, nós vemos o amor de forma confusa, mas então veremos face a face. Olha que coisa linda! Paulo diz que o amor tem uma face, e a face desse amor é a face de Jesus Cristo. Um amor que não tem fim, um amor levado até as últimas consequências, a cruz, a morte. Se alguém precisou morrer nessa relação, foi o nosso Jesus, o nosso Deus, para que nós pudéssemos ter uma reconexão com Deus Pai e sermos aceitos diante de Deus, mesmo com as nossas falhas, pecados, incoerências e dificuldades. Para a gente pensar um pouquinho nessa próxima semana sobre a nossa família, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre esses três movimentos. Primeiro, eu queria que você reconhecesse e abandonasse os substitutivos que você tem utilizado ao longo das suas vidas. Não deixe que substitutivos se tornem titulares. Eles só são substitutivos. Coloque em primeiro lugar as primeiras coisas e as outras virão na sua sequência. Coloque as outras coisas que são em segundo lugar em primeiro e você vai perder a segunda e a primeira coisa. Por favor, tome cuidado com isso. Mas em segundo lugar, eu queria que você soubesse que o amor não é só um mero sentimento, mas são atitudes de intencionalidade, de bondade, de serviço e cuidado
para com o outro. E, finalmente, aproxime-se daquele que mais te amou, com sinceridade e vulnerabilidade, com o coração aberto e mostrando as suas falhas e os seus erros, na certeza que você vai ser acolhido por Jesus. Essa aqui é a minha família. Essa é a Lorena, esse é o Davi, numa foto muito bonita que a gente tem. E eu quero encerrar dizendo como termina 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz assim: permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Um dia, a minha fé vai ser concreta. Eu vou estar com Jesus na eternidade, para sempre. Um dia, a minha esperança vai ser realizada quando o reino de Deus se estabelecer de forma plena e completa aqui na terra e o pecado ser abolido. O que vale mais, então, é o amor, algo que nunca acaba, algo perene. Que Deus abençoe a minha casa, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a gente consiga ter posturas de amor, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivendo. Deus te abençoe ricamente.